Bel, professora de História, e agora no Explicador Virtual a gente vai continuar a ver sobre a presença africana aqui no Brasil. Vamos começar lá do início, né? Como que era a entrada desses africanos aqui no Brasil? Vinham da África, onde eles eram capturados a partir de guerras, muitas vezes financiados por esse comércio mesmo, né? Eles vendiam os prisioneiros em troca de armas de fogo. Essas armas de fogo realimentavam essas guerras. Chegavam no Brasil. Só que, gente, vamos pensar o seguinte: lá, muitas vezes a gente pensa os africanos, os negros que vieram da África e as culturas que eles desenvolveram aqui. Só que a gente não pode esquecer que quando eles já vieram com as suas culturas que eles tinham. Eles cultuavam alguns santos, eles tinham uma determinada alimentação, uma determinada forma de vida que muitas vezes era impedida de se perpetuar aqui. Mas de alguma maneira tentava se fazer concessões, né, fazer adaptações para ficar o mais próximo daquela vida que eles tinham antes de chegar aqui no Brasil. A América recebeu cerca de 15 milhões de africanos, 40% deles trazidos para o Brasil. Então você pensa, de um continente inteiro que está recebendo africanos para serem escravizados, 40%, ou seja, quase a metade, foi para um país só, foi o Brasil. Então o Brasil tem registrado muito forte, até hoje, essa presença africana na sua formação, na sua constituição. Outros países da América também receberam escravos vindo da África, só que em menor quantidade. Então, assim, o que é mais perceptível, até a miscigenação que a gente fala, né? O que é miscigenação? A mistura das raças. No Brasil fica muito mais evidente e muito mais claro porque a entrada desses africanos aqui foi em grande parte. Então você começa a ter a mistura do negro com o branco, com o índio, né? Você vai formando a nossa população brasileira através desses encontros de diferentes raças. Esses africanos trouxeram consigo não apenas sua força de trabalho, mas também suas culturas que hoje fazem parte do nosso cotidiano e no modo de viver, pensar, sentir, na nossa literatura, arte, vocabulário, festejos e religião. Então, quando a gente pensar na presença africana aqui no Brasil, não pensar só através de mão de obra, não. Claro, eles chegaram aqui para ser mão de obra, para o trabalho. Mas uma vez eles estando aqui, eles influenciaram na forma que a gente vive até hoje, né? Muitas das nossas festas, muito do que a gente vê da cultura popular brasileira tem herança, tem influência da presença desses africanos aqui. Comidas que a gente incorporou já no nosso cotidiano foram comidas e hábitos que vieram com eles. Algumas palavras, vocabulários, formas de se falar também. Muitas coisas, a nossa forma até de andar, né, de conviver, tudo isso foi marcado pela presença africana. Eu estou reforçando isso só para quando a gente pensar na questão da escravidão, não pensar apenas na parte econômica, pensar também na parte cultural, de que forma isso causou impacto aqui no Brasil. Por exemplo, eu destaquei a parte da culinária. Muitas receitas da cozinha brasileira também foram desenvolvidas por mãos africanas. Por exemplo, bobó de camarão, vatapá, muguzá, acarajé. Aí você pensa assim, não, mas essas comidas eu penso principalmente na região Nordeste, na Bahia. Vamos lembrar o seguinte, os escravos africanos partiam de portos diferentes que chegavam Bahia e aqui no Rio de Janeiro. Eram grupos diferentes, com costumes diferenciados. Então, essa parte aqui é só para marcar para você que a influência deles é sentida até hoje. Se perguntar para você, por acaso, então a entrada dos africanos, dos negros, para trabalhar como mão de obra escrava, só ajudou na questão da economia brasileira? Não! Os reflexos dessa participação são muito mais amplos e profundos. Vamos voltar um pouquinho aqui na questão da travessia. Como que eles chegavam até aqui? Bom, os homens, as mulheres e as crianças eram obrigados a embarcar em navios pequenos e frágeis,
conhecido como navios negreiros ou tumbeiros. Aí você pensa, navios negreiros, parece meio óbvio, né? Um navio cheio de negro, é isso. E tumbeiros, por quê? É de tumba mesmo, como se fosse assim, de coisa de morte. Porque muitos morriam antes de chegar aqui no Brasil. Durante essa travessia, ali já virava um grande depósito de corpos, né, que haviam morrido, como se fossem verdadeiras tumbas. Por isso que é conhecido também como tumbeiros. A viagem durava de 30 a 45 dias. As condições de viagem eram péssimas, pouca comida e de má qualidade. Então eles vinham no navio sem a menor infraestrutura, né? Sem lugar para poder fazer suas fezes, urina, sem lugar, alimentação muito restrita e de péssima qualidade, sem condição nenhuma de higiene. Dá para entender por que eram tumbeiros? Os navios eram superlotados, onde caberiam 100 iam 300 pessoas. E muitas morriam durante a viagem. Os lucros eram enormes dos traficantes. O preço da venda de um lote era em média 3 vezes maior que o da compra. Esse tráfico, né, essa travessia com os escravos, era um negócio muito rentável. Muita gente ganhava com isso, né? Você pensa, o valor que você comprava um lote de escravos era vendido por 3 vezes mais. Então, por isso que para eles não ia fazer tanta diferença se 1 ou 2 morressem, ou até metade do navio, porque os lucros que eles tinham eram muito grandes. O que eles pagavam para conseguir lá naquela troca lá na África pelos escravos era muito pequeno perto do que eles iam ter de retorno. Então, o que acontece? Não havia essa preocupação de manutenção da saúde e da qualidade de vida desses escravos. Aqui tem 2 desenhos representando mais ou menos como é que era o navio negreiro. Vou começar desse daqui. Você vê, eram navios pequenos, né, com calado pequeno, tamanho reduzido. Nessa parte onde era destinado às cargas, onde normalmente isso daqui vem as cargas, tá vendo? Aqui até nesses pedacinhos, era onde os escravos vinham muitas vezes enfileirados. Isso daqui vê, como se fosse uma pessoa uma encaixadinha na outra. Isso mesmo, muito reduzido o espaço, né? Às vezes onde cabiam 100, vinham 300. Para isso, era esse espaço aqui, sem circulação. Então você vê que não tem circulação de ar, né? Você não tem as mínimas condições de sobrevivência. Aqui já retrata os negros como sentadinhos, né, na parte de cima do navio, muitas vezes para receber castigos físicos, né? Era sem menor condição. Nesse daqui já representa como se fosse aqui embaixo, né? Esse interior. Você vê todo mundo amontoado, as comidas muitas vezes vinham jogadas aqui de cima, então tinha muita briga também no navio negreiro, às vezes por causa de comida mesmo. Condições extremamente péssimas, né? Por isso aqui, navio negreiro ou tumbeiro. O trabalho, vamos lá. Fizeram essa travessia, não morreram, conseguiram chegar aqui no porto, foram comprados. Depois que eles são comprados, uma jornada de 12 a 15 horas por dia, tá? Isso é o mínimo que a pessoa pode ficar sem descansar, tá? O que acontece? Hoje, se a gente pensar pela lei, a nossa jornada de trabalho é de 8 horas, extensível a 2 a mais, então dá 10. Agora você imagina trabalhar de 12 a 15 horas por dia. O homem geralmente cabia o papel de agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, carregador. As mulheres cultivavam a terra, cuidavam dos doentes, colhiam, passavam, lavavam, faziam parto. É só isso que eu escrevi aqui que eles faziam? Óbvio que não. Estava tão restrito assim, homens, os papéis sociais tão diferenciados marcadamente? Não, é claro que existe uma mescla, faziam outros tipos de trabalho, mas de forma geral era essa a divisão das tarefas por sexo. Por exemplo, você vê que o valor de um escravo, né, de um homem, era superior ao de uma mulher. Por quê? Porque o homem está trabalhando na colheita, está trabalhando em coisa que depois vai render lucro pro fazendeiro. Agora, a mulher, muitas vezes,
ficava mais naquela manutenção, né? Em dar uma condição de vida. Muitas trabalhavam na casa grande, né? Muitas estavam ali naquele suporte para a vida que eles tinham ali. Tinham também, gente, os escravos de ganho. O que são os escravos de ganho? Eram aqueles que iam vender, fazer o comércio como se fosse de ambulante, né? O que a gente chama hoje de camelô. Eles iam para o centro da cidade, então faziam assim, doces, comida, costuras, faziam uma série de coisas que eram vendidas, né, e que davam lucro, certo? Esse lucro depois era repassado para o seu dono. Alguma parte, às vezes, quase sempre ficava também para aquele escravo. Aí você pergunta, mas para que ele quer dinheiro? Muitos gostavam de trabalhar com escravos de ganho porque existe a alforria. Tá lembrado o que é alforria? Alforria é quando você paga pela sua liberdade. É o seguinte, é um documento, né, que o escravo ele pode comprar ou pode ser dado de livre e espontânea vontade pelo seu dono, que estabelece que ele não é mais escravo. Ele agora é um liberto, não precisa mais trabalhar sendo escravizado. Então, alguns escravos de ganho trabalhavam anos juntando esse dinheiro para depois conseguir a sua alforria. Então, pensa, escravos de ganho, porque davam algum ganho para o seu senhor, para o seu dono. Então, olha só, essas imagens aqui retratando alguns escravos de ganho, tá vendo? Aqui, ó, como se estivesse vendendo alho e cebola, com coisa nas costas vendendo, aqui em cima da cabeça. Aqui também, olha, como se estivesse vendendo comida, vendendo... E aí você consegue ver notadamente, olha a diferença das roupas do que seria a elite, olha, uma roupa totalmente luxuosa, uma roupa mesmo lembrando a elite, e isso daqui retratando a roupa do escravo. Você vê aqui, ó, pé no chão, uma roupa mais simples, fazendo essa venda. É muito interessante você pensar nessas imagens do Brasil colonial para você conseguir entender como foi formada a nossa cultura. Essa questão do camelô, do vendedor ambulante, ela cresceu muito aqui no Brasil depois dessa chegada dos africanos aqui para trabalhar como escravos, que eles vinham como escravos de ganho. Bom, vamos aqui terminando essa parte, mais uma parte sobre a presença africana no Brasil, falando sobre a alimentação. A gente já viu como é que era feita a travessia, né, nos navios negreiros ou tumbeiros. A gente já viu sobre as influências que marcaram muito além da questão só da mão de obra, marcando o nosso cotidiano, até hoje, como alimentação. A gente já viu também em quais ocupações eles trabalhavam e como que era feita essa divisão. E agora a gente vai terminar pensando na alimentação, a forma de vida mesmo deles aqui. Nas grandes fazendas, a maioria dos escravizados recebia uma cuia de feijão e porção de farinha de mandioca e de milho. A comida, então você pensa, você trabalhava durante 12 a 15 horas no sol, nas plantações, né? Trabalho pesado, que exige muito fisicamente. E aí na hora de comer, você recebe uma cuiazinha de feijão ou de mandioca. O que acontecia? Eles ficavam com a saúde muito debilitada, porque você não repunha todas aquelas energias que eram perdidas. Os alimentos que também entravam na dieta era a rapadura, charque, né, que em alguns lugares é conhecido como carne seca. O que acontece? Eram os alimentos mais baratos encontrados. Então você pensa, tinha casa grande. Tudo que a casa grande não queria ou que era muito barato, ia para a senzala. Na senzala era o resto. Na senzala era tudo aquilo que não doía ao bolso do fazendeiro. A alimentação era insuficiente e pobre em proteínas, sérios problemas de saúde e envelhecimento precoce. O que acontece? Foi se descobrir nos historiadores que algumas imagens que atribuíam assim, tem 60, imagem de um escravo com 60 anos. Muitas vezes não. Aquele escravo tinha, na verdade, 30, no máximo 40. Mas, em decorrência da exposição direta ao sol, dos trabalhos que eles eram obrigados, dos castigos físicos, aliado a uma alimentação insuficiente,
eles ficavam com aspecto de muito mais velho e apresentavam uma série de problemas de saúde. E aí o que isso acontece? O que fazia? Eles ficavam menos dispostos para o trabalho, o que era encarado pelos feitores, pelos donos das fazendas, como corpo mole. E aí eles recebiam vários castigos físicos. Os castigos físicos é o tema da nossa próxima videoaula sobre a presença africana no Brasil. Tchau!